O Hamas está avançando novamente com ataques profundos em Israel. Vamos recapitular. Há algumas semanas atrás, o Hamas disparou foguetes em Tel Aviv. Na última semana, no dia 18 de agosto, o Hamas, junto com a Jihad Islâmica Palestina, enviou um caminhão-bomba a Tel Aviv. O caminhão explodiu, causou um grande distúrbio na capital israelense. Agora, o Hamas volta a atacar Tel Aviv com foguetes. Ou seja, é uma sequência de ataques do Hamas que demonstram que o grupo segue a escalar aí a sua ofensiva contra Israel 11 meses depois do início da guerra. Isso significa o quê? Significa que 11 meses depois do início da guerra, mesmo sob o cerco israelense na faixa de Gaza, mas travando a sua guerra com grande perspicácia, com grande sagacidade, mobilizando as massas palestinas e as massas populares de todo o mundo em sua defesa e operando na faixa de Gaza com as técnicas e as táticas da guerra de guerrilhas, a resistência nacional palestina consegue avançar a passos largos a ponto de, em meio a esse cenário, conseguir realizar ataques no miolo de Israel. Esse episódio específico que aconteceu na semana passada envolvendo o caminhão-bomba é particularmente importante. A gente vê aqui, é um envio de uma operação complexa, que é o envio de um caminhão-bomba com êxito para a capital israelense, em meio a todo o cerco que a faixa de Gaza e a Cisjordânia sofrem e também a guerra que as duas regiões sofrem. Isso indica, é claro, as capacidades da resistência nacional palestina. Esse ataque, como eu já disse, ocorreu no dia 18 de agosto. Inicialmente, depois do ataque, a imprensa israelense noticiou que aconteceu ali como uma grande confusão na capital israelense, mas logo depois um comandante da polícia sionista afirmou que o fato tinha 99% de chances de ser, como eles chamam, uma tentativa de um ataque terrorista. É importante a gente ver que esse ataque, além de mostrar aí as capacidades da resistência nacional palestina, indica uma certa alteração no cenário. As brigadas Al-Qassam e as brigadas Al-Quds, que é a organização militar da Jihad Islâmica, no caso da Al-Quds, e do Hamas, no caso da Al-Qassam, as duas organizações, num comunicado conjunto recente, disseram que, abre aspas, as brigadas afirmam que as operações de martírio dentro dos territórios ocupados voltarão à tona enquanto os massacres da ocupação, o deslocamento de civis e a política de assassinatos continuarem. Ou seja, na continuação da guerra de agressão sionista, essas organizações militares palestinas voltariam a fazer o que chamam de operações de martírio dentro de Israel. O jornal A Nova Democracia publicou recentemente a tradução de um artigo político do conselheiro editorial do jornal, o Hanzi Barud, junto com a jornalista Ramona Rubio. Esse artigo ele trata justamente dessa mudança estratégica ali, ou mudança tática, como a gente quiser chamar, da resistência nacional palestina com essas operações de martírio em Israel. O artigo ele chega a conclusões bem importantes. Ele faz o seguinte panorama de que desde o dia 7 de outubro a guerra se expandiu bastante, complicando Israel em várias frentes. O Estado sionista de Israel começa a ficar sobrecarregado com a atuação da resistência anti-imperialista árabe, partindo do Iêmen, partindo também do Iraque, da própria Palestina, tanto da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia, e principalmente do Líbano, com os ataques do Hezbollah contra o norte de Israel. A faixa de Gaza, é claro, continua como campo de batalha principal, mas é importante a gente ver esse crescimento das outras frentes. Nesse desenvolvimento, Israel começou a realizar ataques cada vez mais sangrentos ali na Cisjordânia. Para quê? Para tentar prevenir que aquela região se tornasse uma frente mais importante do que já é para a resistência, complicando ainda mais os cálculos do Estado sionista. Frente a esses ataques sangrentos de Israel, os palestinos ali na Cisjordânia passaram a resistir de uma forma dispersa, com ações de guerrilha e frustrar, de certa forma, essas operações do Estado sionista. Acontece que ali, na Cisjordânia, tem uma diferença que é fundamental. Enquanto na faixa de Gaza, quem governa é o Hamas, uma organização comprometida com a luta armada de libertação do povo palestino,
quem governa na Cisjordânia é a Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina que coopera com o Estado de Israel e chegou a entregar, no dia 26 de julho, um líder palestino, o líder das Brigadas Tulkarem, para Israel. Ele estava num hospital, a Autoridade Palestina entregou ele para Israel e ele só não foi detido porque centenas de palestinos invadiram Israel e conseguiram impedir essa detenção. Nesse contexto, ainda, a gente tem Israel tentando impedir o aumento das ações na Cisjordânia, mas cercado na faixa de Gaza e no norte. Nos últimos meses, particularmente, a popularidade do Benjamin Netanyahu voltou a crescer. Ela estava numa baixa muito grande desde o dia 7 de outubro, só que nos últimos meses, depois do assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, depois do assassinato do líder do Hezbollah, Fouad Shukr, e também com as ações dos Estados Unidos no Mar Vermelho para tentar conter as ações do Ansar Allah, a popularidade do Netanyahu volta a crescer um pouco. O Netanyahu, ele tenta usar esse aumento da popularidade para descartar totalmente, por exemplo, os acordos do cessar-fogo e ampliar a guerra total ali no Oriente Médio. E aí, tudo bem, a gente tem esse cenário e a gente volta aqui ao fato do caminhão-bomba e das operações de martírio que a Resistência Nacional Palestina está fazendo dentro de Israel. O que vincula esses fatos? O que tem a ver um com o outro? Significa que a Resistência Nacional Palestina, ao fazer essa mudança tática, deixar de agir ali somente nos seus territórios, nas suas linhas interiores, vamos botar ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia, atraindo Israel para lá e ali agindo contra o inimigo, quando a Palestina faz essa mudança de voltar a atacar Israel dentro ali do seu núcleo, no seu miolo, o que a Resistência Nacional Palestina pode estar querendo é, além de mostrar a sua capacidade e os seus avanços, voltar a desestabilizar ainda mais o regime de Netanyahu, perturbar os cálculos do primeiro-ministro sionista, causar ali distúrbios, né, no campo do inimigo sionista. Então, é uma jogada muito sagaz ali da Resistência Nacional Palestina, que vê a popularidade do Netanyahu começando a crescer depois do assassinato de líderes importantes da resistência palestina e da resistência libanesa, e que logo muda as suas táticas para reverter esse quadro, para minar mais uma vez a credibilidade de Netanyahu e causar distúrbios dentro de Israel. Então, novamente, é uma atuação muito sagaz ali da Resistência Nacional Palestina e que mostra, para além da sua capacidade militar, a sua capacidade política, que já estava muito comprovada nos últimos meses, desde o lançamento do 7 de outubro, mas que cada vez se comprova mais e chega a ser impressionante o nível de sagacidade, não só do Hamas, mas de todas as organizações ali da Resistência Nacional Palestina.